Imagine você ter uma empresa que lidera completamente um mercado e, em seguida, outra empresa concorrente recém-criada, com uma ideia ultra inovadora, se oferece para ser vendida para você por um preço muito baixo. Você aceitaria o risco de um futuro incerto ou iria preferir não arriscar? Bom, foi isso que aconteceu alguns anos atrás. A empresa que era pequena se tornou ainda maior com o tempo, e se não bastasse, faliu completamente sua principal concorrente, se tornando assim a principal líder do seu mercado. Ficou curioso? Então fica comigo porque é isso que veremos nesse vídeo. Mas antes, se você é novo por aqui, não se esqueça de me presentear com sua inscrição. Além de ser ainda mais importante para mim, por eu estar no meu início, eu fico extremamente feliz com cada apoio que vocês me dão, pois isso me motiva de verdade a continuar. Então, conto com vocês! Tudo começou em 1997, quando Reed Hastings e Mark Randolph fundaram a Netflix. Hastings nasceu em Boston, tem formação em matemática e mestrado em inteligência artificial. Já Randolph tem especialização em publicidade e vendas. A história é que tudo começou quando Hastings ficou incomodado por ter que pagar $40 de multa em uma locadora por devolver um filme atrasado. Essa história é muito boa, mas na verdade não foi muito bem esse o motivo. A intenção é apenas contar uma situação comum na época para explicar o sucesso da Netflix. Na verdade, a Netflix só foi fundada após um grande e longo estudo de mercado. O primeiro CEO foi Randolph, que tinha a ideia de criar um sistema de vendas por correspondência em que você fazia o pedido pela internet. O primeiro teste da empresa foi com as fitas VHS, que eram caras e frágeis, então tiveram que procurar por outras tecnologias. E nisso começaram a testar o DVD, um formato de mídia em disco que só estava começando nos Estados Unidos. O serviço começou a funcionar em abril de 1998 e não tinha nada a ver com streaming. Você acessava o site, encomendava o filme que desejava e o DVD era entregue em sua casa. E quando acabava de assistir ou terminava o prazo, a empresa passava de novo em sua porta, pegava os filmes e você já podia aproveitar para encomendar mais. O pagamento era feito por título locado e não por assinatura mensal. Modelo esse que só veio em 1999 e foi ele que deixou a Netflix famosa. Você paga uma taxa fixa, pega e vê quantos filmes quiser sem se preocupar com qualquer outra taxa, como a multa por atraso da locadora. No começo da vida, a Netflix por 2 vezes quase foi vendida. A primeira em 1998, a dupla fundadora se encontrou com o CEO da Amazon, Jeff Bezos, e ouviu uma proposta de compra de $12 milhões. Proposta essa que foi recusada. E a segunda é a mais inacreditável. Em 2000, a Netflix se ofereceu para ser comprada pela Blockbuster, que era a líder absoluta no mercado de videolocadoras. O valor era de $50 milhões, troco de bala para a Netflix atualmente, mas uma fortuna que a Blockbuster já não tem, pois afinal ela foi à falência em 2011. A Blockbuster recusar a comprar a Netflix parece falta de visão de mercado, mas ao analisar os fatos na época, a recusa da Blockbuster faz um pouco de sentido. Na época, as vendas online que a Netflix oferecia eram um mercado de nicho. Não havia como saber se aquele modelo de DVD faria sucesso, e o streaming ainda não fazia parte dos serviços da empresa. Além disso, a empresa não dava muito lucro, então não seria uma compra segura. Mas claro, vendo a situação atual da Netflix e da Blockbuster, sabemos quem fez besteira nesse negócio. No mesmo ano, a Netflix muda de logo e adota o formato em fundo vermelho que conhecemos até hoje. Há também uma mudança na cadeira de CEO. Randolph saiu em 2002 e deixou o cargo com Hastings. Nesse mesmo ano, com a proposta de ser totalmente independente, a Netflix inicia a oferta pública de ações e dá muito certo. Com o dinheiro dos investimentos, no ano seguinte, em 2003, ela atingiu a marca de 1 milhão de assinantes e não para mais de crescer. Então, anos depois, em 2007, o modelo de streaming em vídeo é apresentado. Nessa época, ela também atingiu a marca de 1 bilhão de DVDs alugados, mas eles estavam começando a ficar para trás.
Neste ano acontece algo curioso que pouca gente sabe. A Netflix anunciou um concurso para premiar com $1 bilhão a equipe que desenvolvesse o melhor algoritmo de recomendação de conteúdo. Esse algoritmo poderia melhorar a Netflix em pouco mais de 10%, mas no fim das contas, ele sequer foi implementado. A implementação seria muito cara em termos de engenharia e o foco em streaming mudava todo o cenário. Mas isso não impediu a Netflix, que entrou na década seguinte a toda velocidade. Em 2008, a Netflix sofreu seu primeiro grande susto na parte técnica. O banco de dados sofreu alguns problemas e a empresa ficou 3 dias sem enviar novos DVDs para seus assinantes. Mas isso foi um pouco positivo, pois deixou a empresa mais esperta e fez adotar a computação em nuvem para guardar todos os seus servidores. Na metade de 2011, a Netflix passou por uma mudança radical, que muita gente achou ter sido um erro. Ela se separa de vez do negócio de DVDs e deixa o nome Netflix como algo totalmente online e por stream. Já o serviço de envio de filmes pelo correio passou a se chamar Qwikster, mas a divisão também significava que as contas seriam separadas e os assinantes teriam que assinar a Netflix e o Qwikster para ter os serviços que antes eram um só. Em 2011, muita gente não tinha o hábito do streaming e talvez nenhuma boa conexão para isso. E como tudo ainda pode piorar, os preços aumentaram. Essa ideia de separação não durou um mês. Em uma postagem oficial do blog da Netflix, o CEO Reed Hastings pediu desculpas, falou que iria reparar o erro e rever toda a estratégia. Mas não deu certo, pois naquela época, centenas de milhares de norte-americanos não gostaram da decisão inicial e cancelaram o serviço de vez. Em 2013, estreou House of Cards, o primeiro grande conteúdo original da empresa. A Netflix tem apostado muito em conteúdo original. Ela tem criado mais séries e filmes feitos pela própria empresa ou comprado os direitos de produções independentes. Um dos motivos é o licenciamento de conteúdos de outras produtoras estar ficando cada vez mais difícil. Isso aumentou as críticas do público, que não gostam tanto de algumas das produções originais e da falta de adição de algumas temporadas ou da retirada de séries. Um dos motivos disso, a Netflix criou o mercado de streaming e fez com que empresas como HBO e Fox criassem os próprios serviços e tirassem seus conteúdos da Netflix. Se você quer saber o que realmente essas empresas bem-sucedidas fazem de diferente e como elas ensinam outras empresas a darem o mesmo salto em direção ao sucesso, vou recomendar para vocês o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E você pode conferir as principais ideias dele no Insta Livros. Vou deixar um link aqui embaixo de um cupom de 30% de desconto do Insta Livros Premium. É só fazer seu cadastro, baixar o app e você já pode ler esse e outros mais de 800 livros que também estão disponíveis. E lembrando, livros novos todos os dias. Confere lá. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, por esse vídeo é isso, um grande abraço e até a próxima!